Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Mas vocês sofrem com isso também, né? O Brasil Paralelo é atacado toda hora. Chamam vocês de, sei lá, de propagadores de conspiração. Cara, tudo que você imagina. Conhecedores, propagadores de fake news. Sim. Né, revisionismo histórico, quer dizer, termos assim que são muito bonitinhos assim, né? São muito interessantes assim, mas que não significam nada, né? Assim, só uma desculpa para tentar calar vocês. Né? Exatamente. Quer dizer, a gente tem vários tipos de ataque, né? É engraçado, né? A gente sofre uns ataques que são um pouco diferentes, que a gente atua muito numa área que assim, é uma área meio de educação, né? Porque a gente pega muito conteúdo. Aqui, no fundo, quem está discutindo muitas vezes é gente da academia, né? Uhum. Então, vem muito ataque de lá. Tem muito trabalho de conclusão, de curso, mestrado, doutorado e tal sobre a gente, obviamente falando mal, né? Falando bem... Deve não ter sei uns se falando tem, bem né? também. Mas deve ser tipo 1, 2%, assim, realmente. Depois tem muito, cara, tem muito site, muito blog menor, assim, mas que são importantes, porque são sites, muitas vezes... de gente ideológica, de esquerda e tal, que está sempre no ataquezinho, tal, partido, site do PT, eventualmente e tal. Aí depois, claro, vai indo para a imprensa. A gente tem conseguido escapar um pouco, assim, né? Por algumas, acho que decisões que a gente tomou, por exemplo, a gente, já na primeira eleição que a gente já estava, a empresa já tinha nascido, né, que foi 2018, a gente já tinha tomado a decisão, olha, não vamos nos envolver diretamente no processo partidário eleitoral, né? A gente não vamos ter um candidato. Não, exatamente, não vamos ter candidato. Esse ano de novo. Isso faz com que tu meio que saia um pouco de cena e as pessoas ficam ali brigando e aí a imprensa está muito preocupada com o seu candidato, né? No caso o Lula, e aí a gente acaba não entrando muito no... Vocês não falam do Lula muito no Brasil Paralelo? Até fala, mas... sei lá, não vou agora... Eu não vejo vocês saindo, tipo, os caras já atacam direto. Eu vejo vocês sobre ataque toda hora. Eu não acho que vocês estão conseguindo se safar. Tem, mas é que, por exemplo, eu não tô aqui agora falando, sei lá, o Bolsonaro isso, o Lula aquilo. Então sim, eu não gero pauta, entendeu? Eu acho que isso é bom de uma perspectiva de independência da marca, né? Assim, se vocês não querem virar um cabo eleitoral, porque aí vocês vão começar a ter incentivos para não trazer o conteúdo que é interessante, mas sim trazer o conteúdo que mais é interessante para agradar o teu candidato. Isso é um puta risco. E a questão da briga também, né? Quer dizer, se você briga, você cresce. E pior que isso é uma realidade. Se eu entrar numa briga agora com alguém, eu vou crescer. Né? E aí, os motivos pelo qual tu entrou, se realmente tu ali avançou um pouquinho na linha da ética para criar aquela briga e tal, isso depois fica esquecido. E você fica com aquela audiência nova que está ali te seguindo agora. Então, muitos youtubers e influenciadores fazem isso. Acho que estão na liberdade deles de fazer. Não é o nosso estilo. A gente não procura não entrar. As brigas que a gente entrou nesses anos foram muito escolhidas, assim, sabe? A dedo. Tipo, não, aqui nós vamos ter que... Aqui é obrigatório que nós vamos ter que entrar. Pode crer. Que brigas foram essas? Cara, ano passado a CPI, né? Treta fodida. A CPI da Covid? Da Covid, A gente nos enfiaram lá, né? Evidentemente para perseguição, né? Não tinha nada que ver com Covid, pô. Né? Sim. E nós nem, de novo, nós não entramos nesse negócio de máscara, vacina, não. Remédio. Zero, cara. Até por precaução, para preservação da marca e tal. Olha, são assuntos muito quentes, assuntos muito complicados, né? E que não tem problema a gente esperar um pouquinho para tratar deles, quem sabe? Deixa a história acontecer. Tinha outras coisas para tratar. A gente, com relação à pandemia, a gente tratou só de um tema, que foi a questão do Estado, né? De como que a sociedade tem que olhar o Estado nessas horas. Passamos um pouco pela história de outras pandemias. E talvez uma crítica um pouco mais forte aí na questão do lockdown. Mas foi um documentário muito cuidadoso, feito assim, com compliance, advogado, não sei o quê. Ainda no início do documentário tinha uma tela preta escrito: esse documentário não é contra as medidas de restrição, porque a gente sabia que essa era a treta, né? E a gente não entrou. Você não podia, né, ter opinião política que era contrária ao que o mainstream tava falando. Não podia. Assim, o que a gente fez foi... Não uma boa ideia lockdown. Você é genocida! Morra! Exato.
E aí os caras falaram que a gente produziu fake news na pandemia e contribuiu com as mortes, não sei o que e tal. E que a gente possivelmente tinha recebido dinheiro do governo para fazer isso. Entendi. Só que, veja bem, quando eles fizeram o requerimento lá para quebra de sigilo bancário, né? E aí votaram lá o requerimento e tal, eles têm poder de investigador, né? Quando eles estabelecem a CPI lá e tal. Mas não é porque tu tem poder de investigador que tu pode falar assim, não gosto, né? Não gosto do Monark. Quebra o sigilo dele, vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Não pode fazer isso aí. Em teoria não pode, né? Em teoria não pode, né? Em teoria, porque na prática... Na prática se faz. Você fala uma mensagem no WhatsApp, o STF manda a Polícia Federal pra na sua casa pegar teu celular, né? Em tese, que seria em tese, o que seria o correto? Pô, tem um indício de um crime. Nem teve indício de nada, né? Não Esse teve é o pior, indício e nem crime. Fake news não é crime e tal. Também não teve indício, não teve nenhuma fake news que eles conseguiram. A gente apertou um pouco, porque a gente entrou com um mandado de segurança muito rápido no STF. E eles refizeram o requerimento, que também é uma coisa muito gozada. Assim. Quer dizer, não tem assim, regimento, norma, rito, esquece. Ignorados, os caras fazem qualquer coisa. Trocaram, atualizaram o regimento, porque o primeiro era muito ruim. E no segundo se esforçaram para colocar alguns trechos de supostas fake news. Aí eu me lembro que tinha um trecho que era assim, que não era nem nós falando, era um entrevistado, né? Um cara que é advogado, hoje ele é vice-prefeito de Porto Alegre, lá o cara falando o seguinte, mais ou menos assim, olha, tendo em conta isso, aquilo, as decisões que a gente está vendo hoje, né, com relação ao combate à pandemia, elas não são decisões científicas, quer dizer, os caras estão se baseando num cientista X, num cientista Y, tal, né, e tomam decisões políticas. Então, as decisões não são científicas, as decisões são políticas. E é uma análise, cara, é até meio filosófico, é lógico, né, é lógico, você, porra, é um político tomando a decisão, ele se baseia em cientistas, né, mas a decisão é política, por mais que ele se baseie em um ou outro, porque a ciência naquele momento... E ele falava na frase dele que a ciência naquele momento, e era bem no início da pandemia, a ciência naquele momento não sabia das coisas, estava averiguando hipóteses e tal, né? É difícil, tipo, o que a ciência fala? A ciência não fala muito sobre nada, ela fala sobre tudo. Ela testa, ela levanta hipótese, testa, vai testando. Não existe a fórmula científica perfeita para lidar com a pandemia. Isso não existe. Quando o cara... É que eles usam a ciência uma ciência social. Cabo eleitoral. Né? Enfim, mas aí isso estava lá no documento como aqui um exemplo de fake news. Caralho, isso é fake news, mano. Não, é só uma opinião sensata. Isso. Aí tinha essa, mas aí tinha uma que era muito engraçada. Olha que loucura, cara. Tinha um trecho que a gente falava assim... Puta, aqui tá um exemplo de como, acho que é na parte do documentário, aqui tá um exemplo de como a própria ciência tá se descobrindo e até mesmo se contradizendo eventualmente no que diz respeito à pandemia. E a gente mostrava uma matéria do UOL que falava alguma coisa, eu não lembro agora o que era, que máscara não era tão eficiente, eu não lembro, tá? Posso cometer um erro aqui mas era alguma coisa assim que era contraditório que agora o que o mainstream tava falando. Então, mostrar que o próprio mainstream tinha publicado uma coisa da OMS que dizia o contrário, a gente publicou ali, e aí ele falava assim, aqui um exemplo de fake news. Caralho, do UOL. Do próprio UOL, né? Caralho. Então, bom, feito essas coisas aí, eles pediam o que no requerimento, cara? Olha que loucura. Eles pediam quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico e telemático total. Ou seja, e de 5 anos, se eu não me engano. 4 ou 5 anos. Ou seja, o que é telemático? É tudo que tem aqui no meu telefone, ou seja, fotos, mensagens e tal, de 5 anos. E aí tinha umas especificações do tipo, fotos no celular, na nuvem ou as que foram apagadas. Caralho! Tem que ser recuperadas e... Caralho! Tipo... Chamem um bruxo e recupere o que já foi apagado. Em teoria deve dar, né? Porque nada é apagado de verdade na internet. Sempre tá salvo em algum lugar. Mas teve um cara que publicou um artigo lá na época, não me lembro quem, quando dizendo que tinha algumas das requerimentos que inclusive eram impossíveis. Mas enfim, entramos lá e tal. Foda, né, cara? Cara, essa briga a gente teve que entrar. Por exemplo, a gente entrou com tudo, né? E foi assim, de muitos benefícios e de algumas cicatrizes, né? Então, o benefício, cara, você ganha muito reconhecimento do público, credibilidade, porque as pessoas olham ali Renan Calheiros gritando no microfone, mentindo sobre a tua empresa. Uhum. Então você vê claramente que tem aí alguma intenção e nem sei bem se os caras sabem por que eles estavam nos atacando, sinceramente. Eu
Eu acho que é porque vocês são um braço de mídia que põe narrativas pra fora que não são as narrativas que eles querem que A gente estejam. atrapalha a vida deles, né? No processo eleitoral, no processo de governar, sei lá. Mas, cara, o fato é que, porra, a gente faturou pra caceta, porque muita gente começa a fazer assinatura, entrar, né? Até por protesto Até por protesto, a injustiça que vocês sofreram. Porque Exato. foi uma injustiça, né? Vocês serem Porra, total. chamados pra CPI Eu sempre fazer digo conteúdo. que tem a ordem das coisas que funcionam na internet, né? Quer dizer, falar bem das coisas e tal funciona pouco, né? Fazer coisa pró e tal, positiva, isso aqui funciona pouco. Quando tu faz coisa negativa, funciona bem mais, né? Quando tu bate, assim, né? Fala, porra, o PT é isso, ou a Venezuela, Isso não é sei verdade, o quê. é verdade. Tem um negócio que funciona mais ainda, que é quando você batem em você de forma injusta. Que acontece com o Bolsonaro, por exemplo. Sim, sim. Que acontece ele com- ganhou por causa disso, né? Exatamente. Ele cresceu por causa que todo mundo falando, não, esse cara é machista, é racista, é homofóbico, ele é um monstro, é o bicho-papão. Mas, de repente, o Brasil inteiro tava falando sobre o bicho-papão sem parar. E ainda acontece, tá ligado? Exato, Ou seja, exato. qual que é o nome que tá fresco na mente de todo mundo? É do bicho-papão. E aí, oh, meu Deus, ele ganhou. Foi isso, né? Exatamente. Então a gente passou por esse processo e tal, mas, cara, as cicatrizes que ficam, cara, é o seguinte, a empresa passou por uma CPI, tá lá, entendeu? É uma puta cicatriz. Volta e meia eu tenho que responder isso. Em Vocês algum ficam lugar. com medo do governo? Vocês têm medo de um dia o STF baixar a louca lá e falar assim, acho que tudo, eu tô esse site aí, Brasil Paralelo, muita fake news, muito discurso de ódio, vamos só banir eles. Aí eles vão lá, passam uma lei monocrática, um ministro só decide. Pronto, acabou. Claro que tem Vocês medo. têm esse medo? Claro. Essa é a realidade, né? É meio bizarro, É né? a realidade essa. Então, claro, no fundo, o que que eu penso, assim, falo pelos meus sócios também, pelo Lucas que tu conheceu aqui, né, e o Felipe. Bom papo com o Lucas aqui. Foi ótimo, Foi foi bom, né? excelente. Excelente. Foi bom, né? Ele é muito, muito inteligente. Eu sou mais limitado que o Lucas aqui, tá? Então, Porque talvez eu não tenha o conhecimento de não tenho filosofia, conhecimento, de religião. sei lá. eu vou mais em outras áreas, assim, né? Mas eu acompanhei, foi muito bom, foi muito bacana o papo. Mas o que eu tava dizendo é que a gente, por um lado, claro, gosta de zelar pela empresa e trabalha com a possibilidade, né, de um cancelamento maior, de uma injustiça, de uma censura, de um negócio ditatorial, assim como já vem acontecendo bastante, né? Esse negócio da CPI foi uma perseguição política ferrenha, um negócio, abuso de poder, etc. Mas, por outro lado, também, não é um medo, assim, Monark, porque, no fundo, cara, o que vale, assim, sabe? Empresa e tal. Cara, no fundo... Não vale muito dinheiro. Não, mas o que vale o dinheiro se você vai viver com medo, ou se você vai começar a se vender pro sistema e começar a virar um... Cara, assim, quando você trabalha, quando você busca, como você falou, né, através do debate, busca a verdade, etc., quando você começa a buscar sentido pra vida, é óbvio que dói na pele de qualquer um perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder, talvez, como no nosso caso, a possibilidade de ter uma grande empresa e uma vida muito bem remunerada, óbvio que doeria, mas no fundo, se no frigir dos ovos tivesse que escolher entre, digamos assim, afrouxar para o sistema, né? Quer dizer, se vender, vamos dizer assim, para poder continuar e poder ter uma empresa e tal, ou seguir uma linha correta dentro dos nossos valores, etc. e tal, e com a possibilidade muito próxima de perder tudo e, sei lá, ser preso. No final das contas, ia decidir essa opção. Corajoso. Mas é porque seria muito ruim a outra. Seria perder a alma, né? Exato, que é muito pior. Sim, sim. Entendeu? Mas não tô falando que, nossa, como o Henrique é... Não tô dizendo que eu ia fazer isso aí, tipo assim, como eu... Não é isso, não é assim. Ia, cara, perder muita noite, ia titubear, e talvez até não tivesse coragem. Talvez na frigir dos ovos não tivesse coragem. Eu não posso afirmar que eu ia ter a coragem. Mas Ele só sabe na hora mesmo. Ele só sabe na hora. Sim. Mas eu quero muito poder ter essa coragem. Eu quero sempre que eu puder... No negócio da CPI foram muitos momentos que a gente teve que tomar algumas decisões difíceis, assim. Mas... um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Né? Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.